Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me dê sua bênção, mãe, para que possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, venha a sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Venha, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, todas as ações que eu farei durante esse dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ó Pai, eu não sou nada, Deus é tudo, tudo. Pai, amo-te, adoro-te, bendigo-te. Amém. Fiat. Partilha do Kairos, volume 28, 17, 9 de julho de 1930.
valor da vontade humana quando entra na divina, temores por causa dos juízos competentes, resposta de Jesus em seus ensinamentos. A minha pequena inteligência sente extremamente necessidade do querer divino, porque só Ele é meu apoio, minha força, minha vida. Ó vontade divina, não me abandone. E se eu ingrata fui, não soube seguir o voo e sua luz, perdoa-me. Reforçando a minha debilidade, absorve-te em ti o pequeno ato da minha existência e viva perdida em ti para viver só e sempre da sua vontade suprema. Então, a criatura humana, quando ela vive na vontade humana, ela não tem valor nenhum. Ela é mesquinha, ela é débil, ela se sente fraca e toda a mente dela fica turva, ela não consegue distinguir o, o bem da divina vontade. Mas quando ela se, se arrepende e quer viver na divina vontade, que ela se volta para viver na divina vontade, aí ela vai ter valor. A vontade humana vai ter o valor dela quando ela entra na divina vontade e aceita viver na vontade, no querer divino e ser obediente e viver no querer divino. Então, ela fica ela sente tanta necessidade, aquela pequenez dela, na inteligência tão pequena, ela sente uma extrema necessidade de querer viver no divino, no querer divino, porque ela ali, ela tem o apoio, tem a força e a vida no querer divino, enquanto que vivendo o humano, ela fica débil, ela fica fraca, ela pode até matar a alma. Então ela pede com, suplicando, vontade divina, não me abandone. E se eu fui ingrata, se não soube seguir o voo e sua luz, perdoa-me. Então, suplicante, ela pede perdão e, reforçando a minha debilidade, absorve em ti o meu pequeno átomo da minha existência, viva perdida em ti, e viva perdida em ti a minha existência, para viver só e sempre na sua vontade. Então, quando ela está perdida no Fiat divino, Jesus visita a alma desta criatura que está entrando para a divina vontade, querendo viver somente na divina vontade. Mas ela está temerosa. Ela está temerosa porque pelo que vai acontecer com ela. Então Jesus diz: ânimo, minha filha, não temes, eu estou sempre contigo, eu sempre te protegerei. Se conhecesses a beleza e o valor que adquire a vontade humana quando entra e faz contínua morada no Fiat divino, você não estaria nem um instante, você não perderia nem um instante de viver nele, viver no Fiat divino. Você deve saber que assim que a vontade humana entra na divina, ela é investida de luzes, embelezada por uma rara beleza, e fica tão egocêntrica que não sente estranha com seu Criador, mas se sente que ela é toda do Ser Supremo e Ser Divino, e o Ser Divino é todo seu. E com esta liberdade de filha, ela não tem medo, ela tem uma confiança arrebatadora
e eleva-se na unidade da vontade do seu Criador. E nesta unidade, o átomo da vontade humana emite o seu te amo, o seu te amo, enquanto forma o seu ato de amor. Todo ato divino corre, circunda e abraça, muda-se no te amo da criatura. Olha que lindo. Então, quando a vontade humana entra na divina vontade, a divina vontade investe luz. Jesus diz, nossa luz, se você deve saber que quando a vontade humana entra na divina, nossa luz a investe, a embeleza de uma beleza tão rara que a alma fica egocêntrica, que não sente nem estranha o seu Criador, mas sente que é toda do Supremo e o ser divino é todo seu. Com essa liberdade, sem medo, com confiança arrebatadora, ela eleva-se à unidade da vontade do seu Criador. E nesta unidade, o átomo da vontade humana emite o seu te amo. Enquanto ele forma o seu ato de amor, todo o ato divino corre e circunda, abraça, muda-se. Todo o ato divino corre, abraça, circunda, muda-se no te amo da criatura e faz tão grande quanto grande é o nosso amor. Jesus dizendo, nós sentimos o pequeno te amo da criatura, as fibras, a vida do nosso amor. Nós lhe damos o valor de nosso amor e sentimos no teu pequeno te amo a felicidade do nosso amor. E Jesus, este te amo não sai mais de dentro da unidade do nosso querer. Enquanto fica na unidade do nosso querer, expande-se tanto na órbita do Fiat, que não faz outra coisa que seguir por toda parte a divina vontade. Assim, de todos os outros atos que se propõem fazer em nossa vontade, você deve pensar que uma vontade criadora entra no ato da criatura. E por isso, a criatura deve fazer atos dignos da vontade divina. Que sabe fazer e convém à divina vontade. Então a criatura tem a responsabilidade deve pensar que a vontade criadora entra no ato da criatura. Então, é um privilégio muito grande para a criatura. Então, a criatura tem que ter zelo, deve fazer atos com dignidade, atos dignos, as quais sabe fazer, e que convém, um ato que convém a uma divina vontade. Depois, a criatura sente oprimida mais do que nunca. No caso, a Luísa aqui, ela sente, e todas nós sentimos também, oprimida mais do que nunca, porque estava entristecida por pensamentos que a esmagava e tirava a tranquilidade dela, que ela gozava sempre, que ela gozava sempre a paz, porque Jesus, Jesus tanto a estimava que era zeloso com a paz de Luísa e não permitia que nada perturbasse. Então ela estava oprimida, preocupada, entristecida com os pensamentos, porque ela sentia que a mente dela perturbada, porque tendo lido pessoas competentes,
alguns escritos, eles dificuldades, encontrar dificuldades sobre a intimidade, onde falava nos escritos sobre a intimidade que Jesus tinha com Luísa, e verter suas amarguras, encontraram dificuldades e verter suas amarguras em minha indigna alma. Então ela estava preocupada com aquelas pessoas competentes que leram os volumes dos escritos, onde essas pessoas encontraram dificuldade para entender, para compreender a intimidade que Jesus tinha usado com Luísa. Verter suas amarguras em minha alma e tantas coisas outras que não era, que não sentia, não era da dignidade divina agir deste modo com a criatura. Então, essas pessoas competentes que leram, eles não entenderam nada, encontrar dificuldade para entender, não entenderam sobre a intimidade de Jesus com Luísa. E vertia, quer dizer, ela sentia amargura e sentia indigna na alma dela, porque não era da dignidade divina, né, este modo que ele agia na criatura. E ela estava na simplicidade dela, ela não estava com maldade, não havendo assegurado ela não sentia mal, que estava fazendo pecado, que estava com maldade. Ela estava na simplicidade dela e ela havia sido assegurada pelos padres passados, confessores dela, que como ela estava, ela pensava como pessoa santa e competente, as quais ela conversava com os confessores passados, que eram pessoas santas e competentes, as quais ela, com medo, perguntava sempre se era Jesus que operava com ela, assim com ela. E eles asseguravam ela que era Jesus, os próprios confessores passados. Dava segurança, assegurava ela que era Jesus, que o seu costume de entreter-se sobre a face da terra com as criaturas. E ela acreditava naquelas afirmações que eles falavam que era Jesus. E ela dava-se o poder de Jesus e deixava fazer o que queria com ela. Embora muitas vezes as sujeitavam a penas atrozes, até morte para ela. Então, ela sentia feliz com tantas vezes que acontecia, porque contente Jesus dizia: me basta muito mais do que fez comigo, meu doce Jesus, quer ele que me levasse junto com ele. E qualquer outra coisa que me fizesse, eu não me lembro jamais ter sentido em mim uma sobra de pecado e tendências não boas e santas, mas sim o seu toque era puro e santo, e me sentia mais pura no seu verter de sua boca na minha, e com a minha força saía da boca de Jesus e se via na minha. As penas que eu sentia tocava com a mão quando sofre Jesus. Quão feio é o pecado! Teria posto 1000 vezes a minha vida antes de ofendê-lo, e sentia-me transformar em meu pequeno ser em reparações para poder defender o meu querido Jesus. Então,
nessa parte aqui, Luísa, ela sentia oprimida como nunca sentira, porque a mente dela estava entristecida, preocupada, e que a esmagava, tirava toda a tranquilidade dela, que ela tinha, sempre paz, sempre Jesus defendia ela, um zelo, era tão zeloso com a paz dela e não permitia que nada perturbasse ela. Mas ela começou a sentir ruídos de confusões, de más interpretações, que levava que pessoas que tinham lido, né, pessoas competentes, instruídas, que tinham lido alguns dos escritos dela e encontraram dificuldades para compreender a intimidade de Jesus que ele tinha usado com Luísa. E as suas amarguras, e nas suas amarguras ela encontrava dificuldade sobre a intimidade que Jesus tinha usado com ela. Então ela não estava compreendendo aquilo que estava acontecendo, porque as pessoas não estavam aceitando, não estavam compreendendo a intimidade de Jesus com ela. Então isso mexeu muito com ela. Ela sentiu muita dificuldade naquela ali, no meio daquela confusão toda. E que não era, eles falavam, né, que não era da dignidade divina agir daquela forma com a criatura. E como ela estava, como ela era muito simples, ela não via pecado nenhum, nenhuma, ela não tinha nenhuma ideia que estava fazendo algo que estava contra a pureza dela. E ela também tinha sido assegurada no passado pelos confessores que também as pessoas santas e competentes, as quais eu, com medo, perguntava para Jesus, perguntava aos padres, aos confessores, se era Jesus mesmo que estava operando com ela, e eles asseguravam a elas que era Jesus. Então, era seu costume, e eles diziam que o seu costume de entreter sobre a face da terra com as suas criaturas era costume de Jesus. E eu acreditava nas afirmações daqueles confessores, dando-me o poder de Jesus, deixava-o fazer o que queria em mim. Embora me sujeitasse, muitas vezes eu me sujeitava penas atrozes, e até a morte, que eles faziam com ela, castigavam ela. E eu me sentia feliz, como tantas vezes acontecia, porque contente Jesus dizia, me basta muito mais do que fez comigo, meu doce. Ela falava, me basta muito mais o que fez comigo, meu doce Jesus. Quer ele me levasse junto com ele em qualquer lugar. Eu não me lembro jamais ter sentido em mim como pecadora, uma sombra de pecado, tendências não boas e santas, não boas e santas, mas sim o seu toque era puro, ela defendendo Jesus, mas sim o seu toque era puro e santo, me sentia mais pura, o seu verter de sua boca na minha,
que como força saía da boca de Jesus e se via na minha. As penas que eu sentia, tocava com a mão o quanto ele sofre. As penas que eu sentia, tocava com a mão o quanto ele sofre. Quão feio é o pecado. Então, teria posto 1000 vezes a minha vida antes de ofender e sentir ofender Jesus. Então ela não via que o que ela fazia tinha sombra de pecado, era algum pecado. E o que ela fazia com Jesus era para ela era santa, coisas santas. Ela não tinha, não sentia que estava fazendo nenhum pecado, porque ela era pura, ela era simples. Quem via isso eram os outros, que com maldade, igual os confessores mesmo afirmava para ela que era Jesus que estava ali, que fazia. Então, ela se deixava as criaturas, que o seu costume de cometer-se sobre a face da terra com as criaturas que Jesus fazia, ela acreditava nas afirmações dos confessores. Então ela, né, queria, ela deixava-o fazer o que eles queriam com ela. Então era muita maldade, era muita atrocidade o que faziam com ela, porque ela não tinha maldade de pecado nenhum. Quem estava vendo os pecados eram eles, a maldade do ser humano que usava dela, né, da simplicidade e da inocência dela. E ela disse, ela defendeu a Jesus, mas sim, seu toque era tão puro e santo que me sentia mais pura. Se eu verter de sua boca na minha, como se fosse, como uma força, saía da boca dele e vinha na minha. Então ela defendia o amor dele, porque ela o amava muito. E as penas que eu sentia, tocava com a mão quando sofre Jesus. Então, aquelas penas que ela sentia quando Jesus sofria também. E ela achava quão feio era o pecado, que ela teria 1000 vezes, ela teria posto 1000 vezes a vida dela na morte, queria morrer, do que ofender Jesus, de que ofender Jesus. E sentia-me transformar o meu pequeno ser em reparações para poder defender o meu querido Jesus. Então, além dela defender Jesus, que ela amava tanto, ela, ao pensar que havia interpretado tão mal um ato tão santo de Jesus, ela estava assim, preocupada, ela ficou assim, com culpa, né, de pensar que havia interpretado tão mal o ato santo de Jesus com ela. Ela sentia mal, tão mal, que não tinha nem palavra para expressar, para defender aquilo ali. Porque ela não tinha maldade, ela não estava fazendo ato nenhum de pecado. A maldade estava naqueles que estavam julgando ela e julgando Jesus. Então, o bendito Jesus teve compaixão de mim e fez-me ver todo aflito a ternura e me disse: minha filha, não temas, meu modo de agir é sempre puro e santo. Então ela já estava preocupada, aflita, porque ela foi julgada por aqueles próprios que ficavam com ela, os confessores passados, né? Então ela estava sentindo culpa. Aí ele veio com toda ternura para ela, né? Que viu, ele a fez ver, e todo aflito, com ternura disse: minha filha, não temas,
Meu modo de agir é sempre puro e santo, qualquer que seja, ainda que pareça para os outros, para as outras pessoas, pareça estranho às criaturas, mas porque toda santidade não está no ato externo. Então ele explicou para ela, ele veio esclarecer para ela que toda santidade não está no ato externo, que a pessoa vê. Não tem nada não tem nada de ato tão, não sinta mal, não sentia mal, porque não tenho palavras para expressar. Ela sentia mal. E Jesus fala, não sinta mal, eu vou lhe esclarecer tudo, porque ela diz para ele, não tinha palavra para expressar o que ela estava sentindo. Então Jesus chega, né? E com compaixão, com tanta compaixão dela, faz ela ver que a ternura dele com ela. E diz, não temas, o meu modo de agir sempre é puro e santo, né? Não sou eu que faço atos pecaminosos. Meu modo de agir é puro e santo, porque é o Deus. Como é que ele ia fazer atos de pecado se ele era Deus? E qualquer que seja, que pareça para o outro, para as outras criaturas, porque não é o que elas veem no exterior, não é aquilo que elas veem no exterior que é pecado, porque toda santidade não está no ato externo, né? Então aquilo também que eles veem, eles não podem julgar. Não é aquilo que é o pecado, o que eles veem, né? No meu modo de agir. Não é pelo o ato externo do modo que a gente age, mas sim depende da fonte da santidade interna. É aquilo que sai da pessoa, é aquilo que vem de dentro, do interior. Então, a santidade depende da santidade, a fonte, né? Sim, depende da fonte da santidade interna. Então, a santidade é o que vem de dentro, de onde sai, e dos frutos que produz o meu modo de agir. Então, não é aquilo que a pessoa vê no externo, né? O modo de agir de Jesus na parte externa, na parte de fora. Não é isso. A santidade não está no ato que ele pratica no externo. A santidade da gente depende da fonte da santidade interna, daquilo que está no coração da gente, na alma da gente, no pensamento da gente, de onde sai, e dos frutos que produz o modo de agir, daqueles frutos que vão acontecer no modo de agir, né? No modo que a gente age, com a nossa, o que vem no nosso interior, aquilo que a gente sente na alma, e o que vai produzir fruto em nós e o modo que nós vamos agir diante das pessoas. Se os frutos são santos, por que querem julgar meu modo? Quer dizer, aquele exemplo que ele dá, que vem do interior da gente, e os frutos que ele produz da nossa intimidade, né? Aquele fruto que vai produzir no nosso dia a dia, no nosso comportar, o modo que a gente vai agir, ali que vai ver os frutos santos, os frutos da nossa santidade. Então, como que eles podem julgar o modo que Jesus agiu com Luísa, o modo que Jesus agiu com Luísa, que era uma criatura, e ele uma divindade? Eles não têm, ninguém tem o direito de julgar o outro pelo ato externo da pessoa, porque não é o ato externo que conta. E assim
me agradava, por isso o que fazia. Então, Jesus fala, por isso que me agradava o jeito que fazia, aquilo que você fazia por mim. Agora, pelos frutos, Jesus diz, pelos frutos se conhece a árvore, se é boa, se é má, se é medíocre. E desagrada-me muito, em vez de julgar os frutos, tenho julgado a casca da árvore. Não é a substância e a vida mesma da árvore? Então, o que muito desagrada Jesus, que em vez de julgar os frutos, né, que vão nascer dali, do modo de agir da gente, os frutos que vão ser produzidos na nossa vida, como exemplo para o outro, e, e as pessoas, as criaturas, julgam pela casca da árvore, né? Ele fala que pelos frutos que conhece a árvore, se é boa ou se é má. Então, se tem uma árvore, tem uma árvore que produz fruto e, ele vai, pelo fruto daquela árvore, que ele vai perceber se aquela árvore é uma árvore boa, é uma árvore de frutos doces, é uma árvore que vai saciar a fome de muita gente. E na nossa vida, é o que nós vamos produzir de fruto diante daquilo que nós estamos vivendo, na comunidade que a gente está inserida. Qual vai ser o nossos exemplos, nossos testemunhos ali. Aí que vai ver se o fruto da árvore é boa ou má. E muito desagrada Jesus, que muitas vezes em vez das pessoas julgar os frutos da árvore, quer dizer, julgar os frutos do modo de agir, julgar o resultado do modo de agir das pessoas, para ver se a pessoa é boa, ela vai agir com boa vontade, com delicadeza, com educação, vai tratar o outro com carinho, com amor. E muitas vezes as pessoas julgam as, o modo da gente agir pelas aparências. Ah, se eu estou bem vestida, se eu sou bonita e, e se eu comporto bem, se eu falo baixo com as pessoas, aí a pessoa é julgada pela aparência. E muitas vezes, nem todas as pessoas que falam baixinho, fala com assim, parecendo boazinha, tratando o outro com maior educação, muitas vezes se engana. Não tem verdade nesse comportamento, né? E não é a substância e a vida da mesma árvore. Quer dizer, tenho julgado a casca da árvore e não a substância e a vida da mesma árvore. Então, julga o exterior da pessoa, julga o modo de agir da pessoa ali, né? Educada, tratando o outro com muita educação, é, levando a pessoa, mostrando as coisas bonitas e boas que a pessoa pode usufruir ali na frente de todo mundo, mas não engana. A substância não é a substância, é, não é a substância e a vida da mesma árvore, porque a substância e a vida da árvore que são boas, que o que vem de dentro, o que está dentro, é que é a verdade, que vai mostrar o que a árvore produz, né? A bondade, né, da árvore, o que vem de dentro de nós, o que sai de dentro de nós, é que vai nos mostrar, no nosso modo, vai mostrar para todos, para as criaturas, para todos nós, o modo que nós agimos e se os frutos são santos, né? Se são pessoas de verdade, que são verdadeiras e são obedientes e amam a Jesus como ele nos ama, né?
Então Jesus diz: pobrezinhos, o que, o que podem entender com olhar a casca dos meus modos de agir, né? O que podem entender dos meus modos sem descer aos frutos que eu tenho produzido, pobrezinho daqueles que não entendem nada ao olhar a casca, né, só por fora o modo que Jesus age, e sem descer profundamente naquele que ele tem, os frutos que ele tem produzido, os bens que ele tem feito, os milagres que ele tem feito, as verdades que ele tem falado, as curas que ele tem feito. Então é isso, é aí que está a santidade, a bondade dele. E não nas aparências, porque ele está ali no meio das criaturas mais vis, das criaturas mais doentes, pobres, farrapadas, sujas. Aí eles julgam ele. E quando ele diz as verdades que as pessoas não querem ouvir, aí chama ele de endemoniado, né? Filho de Satã, que ele não é filho de Deus, porque ele não falou as palavras que eles queriam ouvir. Então, quando a gente não diz aquilo que o outro não quer ouvir, quando a gente não diz aquilo que o outro quer ouvir, eles não acreditam naquilo que você está falando. É como os fariseus, né? Incorre na desgraça dos fariseus, que olhando, né? Olhava só a crosta das obras da palavra de Jesus, e não a substância dos frutos da vida dele. Então os fariseus batiam no peito e falavam: eu sou bom, eu pago dízimo, eu rezo isso, e ficava batendo no peito. Enquanto o outro lá atrás, pobrezinho: Jesus, eu estou aqui, eu te amo. Então é isso. Eles olham as aparências. A maioria das pessoas que não enxergam o amor de Jesus, não querem aceitar para a sua vida o amor de Jesus, né? Eles não querem aceitar. Eles não enxergam os frutos que Jesus fez por esta terra durante os 33 anos que ele por aqui passou. Toda a verdade que ele pregou, todas as curas que ele fez, até a ressurreição de Lázaro, tudo isso ele fez, foi sinais para acordar aqueles que eram tão ignorantes, com a cabeça tão tapada, que não via um palmo na frente do nariz, da beleza do que Jesus fazia de bondade para todos. O amor dele era tanto que ele mostrava o amor no olhar dele, né? Na simplicidade dele, na palavra dele. E sempre estava ali conversando, pregando, amando as pessoas, crianças, as mulheres, perdoando os pecados, tantos pecados graves, como de Madalena. Ele perdoou e não julgou, e vai e não peques mais. Quer dizer, esses, esses medíocres e maus que ficam julgando pela aparência onde Jesus está, no meio daqueles pecadores, então ele não é o rei, não é o filho de Deus, porque eles viam a aparência. E não é a aparência que julga. Eles não viam a substância e a vida que desce, né? Eles não viam a substância e a vida da mesma árvore. Eles não viam que Jesus era tão bondoso, tão amável, e o que saía de dentro dele era só verdade, só amor. E é pelo orgulho, né, pela arrogância das criaturas,
não acreditavam nele porque tinham medo das verdades dele, não queria escutar as verdades que Jesus falava. E Jesus falava pouco com essas pessoas, porque eles não viam, não sentiam, não queriam ouvir o que era verdade e, e mudar de vida, e arrepender dos pecados e seguir os passos de Jesus. Então Jesus repete: pobrezinhos, o que podem entender com olhar a casca dos meus modos, sem, sem descer aos frutos que tenho produzido? Quer dizer, o que eles podiam é, entender olhando sua casca? Só o que Jesus fazia no meio das pessoas, sem querer sentar e ouvi-lo quando ele estava pregando, quando ele estava mostrando as verdades. Então ele diz: ficarão às escuras e podem correr na desgraça de minha vida. Então eles ficariam isolados às escuras, né? E ficarão às escuras e poderiam incorrer nas desgraças dos fariseus, né? Que olhando em mim a crosta de minhas obras e palavras, que olhava só as obras e palavras, superfície, o que ele fazia na superfície ali para as pessoas, mas eles não acreditavam e não olhava a substância dos frutos da vida dele. Quer dizer, não olhava o que ele era na realidade. Ele era o Filho de Deus, ele era Deus, ele amava com muito amor. Eles permaneceriam cegos e terminariam em me dar a morte. Então, aqueles que estavam ali é que ia dar a morte a Jesus no final, porque só via aparência e só julgava. Aqueles que só julgam, olham a aparência e só julgam, estão cegos, cegos de mente, de olho de mente. Então, só machuca aqueles que amam. E assim se dá o juízo sem implorar ajuda ao autor e doador das luzes. E sem interpelar, não, e sem interpelar aquela que com tanta felicidade eles julgam. Ele não fazia nenhum pecado derramando na boca de Luísa, mas ele dava os efeitos para Luísa e por isso sentia a intensidade das amarguras, náuseas, como é feia a culpa, né? Que a Luísa sentia, tudo isso ele sentia quando ele derramava os efeitos nela, ele sentia tudo que a Luísa estava sentindo. E tu sentir os efeitos, aborreceste o pecado. Então, quando a Luísa sentiu os efeitos dele, aborrecia o pecado, né? Aborrecia o pecado e compreendendo por que isso, quanto sofre Deus Jesus. Então, como é feia a culpa, a Luísa sentia aquilo. Então, tu, ao sentires os efeitos, aborreceste o pecado, né? Quando ela sentiu os efeitos do amor de Jesus nela, ela aborrecia os pecados que ela estava sentindo nela e compreendia por quanto sofre Jesus. Ela compreendia o sofrimento de Jesus e ela mudava todo o ser dela. E cada gota do sangue de Jesus, ela fazia reparação para Jesus ali, sofrendo com ele, se doando a ele ali naquele momento tão difícil que ele era julgado. Ah, você não teria amado tanto, tanto sofrer para me reparar, para reparar-se, não tivesse sentido em ti os efeitos da culpa?
E quanto sofre o teu Jesus por ser ofendido? Então Jesus fala: ah, você não teria amado tanto sofrer para reparar as culpas, né? Para reparar-se, se não tivesse sentido os efeitos da culpa, né? Jesus fala com ela. E isso serve para nós também. Porque quando a gente sente culpa, a gente vai reparar para sentir aquilo que Jesus sentiu. São os sentimentos de Jesus em nós. Então, à medida que ele tem o contato com a gente, que vem os efeitos do sofrimento dele em nós, a gente sente também aqueles efeitos da culpa. E o quanto Jesus está sofrendo, ele está sofrendo conosco. Ele sente o sofrimento dele quando a gente abre para ele, né? Para ele se descansar, se derramar, a gente sente o que ele está sentindo também. O sofrimento dele por ser tão ofendido pelas criaturas. Então Jesus, quando diz que ele podia fazer o que ele podia fazer pela boca, ele podia fazer de outra forma também, de outra maneira. Só porque o fazer pela boca é o que mais agradava a ele. O que mais agradava a ele é fazer pela boca. Beijar a Luísa, passar para a Luísa tanto amor na boca. E ela passava o amor dela para ele na boca. Não era nada com maldade, era tudo amor. Era todo o amor que era derramado. Jesus estava cheio, estava precisando derramar o amor dele, que já não cabia dentro dele. E não tinha nada de pecado, nada de maldade entre eles e a criatura, entre ele e a criatura. Eu querer, eu quis fazer contigo como o pai faz com a sua pequena filha. E Jesus fala, né, que Jesus repetindo fala: ah, você não teria amado tanto sofrer para reparar, para me reparar-se, e se não tivesse sentido em ti os efeitos da culpa, né, do pecado, porque ela estava achando que estava pecando pelo que julgaram ela. Quando sofre, né, os efeitos da culpa, e quanto sofre o teu Jesus por ser ofendido, então ele fala: podem dizer porque eu fazia com a boca, podia fazê-lo de outra maneira também, eles podem comentar. Ele fazia pela boca porque ele queria derramar amor na boca da Luísa, no coração da Luísa, se esvaziar e preencher todo o vazio de Luísa. É isso que ele queria fazer. E é daquela forma que ele fazia, é que agradava a ele. Então eu quis fazer contigo como um pai faz com uma pequena filhinha, porque a pequena filhinha deixa fazer o que quer o seu pai, se derrama na sua pequena, de modo tão afetuoso e amoroso, como se requeresse o sacrifício da sua própria vida. Então Jesus quis mostrar para as criaturas que ele quis fazer, que aquilo não tinha pecado nenhum, não tinha maldade nenhuma. O que eles estavam fazendo é o que estava ofendendo. O Jesus estava sendo ofendido. Que ele pode fazer da forma que ele quiser, mas o que ele mais gostava era pela boca. Era a forma que ele gostava. Ele podia fazer de outra maneira, mas o que ele gostava era o jeito que agradava a ele, era daquele jeito. Ele quis fazer com Luísa aquilo que um pai faz com a pequena filhinha, né? Que faz com a sua pequena filhinha, porque a pequena filhinha não tem maldade, ela se entrega ao pai, ela se entrega toda a confiança do pai, ela cai nos braços do pai sem medo,
ela confia no pai. Então, que ele quis dizer é isso. Quis fazer contigo como o pai que faz com a pequena filha. Porque a pequena filha deixa-se fazer o que o pai quer com ela. Por quê? Porque a filhinha confia no pai. A filhinha se entrega nos braços do pai, com toda a moleza, com todo o afeto. E aqueles dos meus filhos que talvez tenham posto a vida por elas mesmas. Quer dizer, e aqueles filhos, né? Aqueles mesmos filhos que talvez tenham posto a vida por eles mesmos. Então, pequena filha deixa o pai fazer o que ele quer. E seu pai se derrama em sua pequena, se derrama afetuoso ali, todo mole, todo babacão, né? O papai brincando com a filhinha e derramando os modos tão afetuosos e amorosos, como se encontra nela a própria vida dele. Ele se sentia tão afetuoso, tão amoroso, que se sentia encontrar naquela filhinha a própria vida dele, totalmente, ele naquela filhinha. Porque sabe que nada rechaçaria seu pai. E ainda que se requeresse o sacrifício da própria vida. Então ele daria a própria vida para a filha, como a filhinha ali também na sua inocência, daria para o pai. Deixa o pai fazer o que quiser com ela, porque ela estava recebendo afeto, carinho e amor. É isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz conosco. Ah, minha filha, o meu delito é sempre o amor e também o delito de quem me ama. Então, Jesus não fazia nada mais, nada de que amar as criaturas, de que amar a cada um de nós. É o que ele faz. Ele faz o tempo todo, é dar-nos amor, preencher nossos vazios com o amor dele, que é tão grande e generoso, que a gente nunca teve um amor tão grande, tão verdadeiro como o de Jesus. Jesus ainda cita, né, que o delito dele é sempre o amor, que ele ama demasiadamente. E e o delito de quem o ama também é o amor. É uma troca de amor entre o pai e filho, entre Jesus e as criaturas, Jesus e nós. E quando não encontrando outra matéria de julgar, aqueles que julgam o demasiado, julgar como quiserdes, né? E não encontrando outra matéria de julgar a Jesus, eles julgam o demasiado amor de Jesus, mas julgam como se fosse mal, como se ele praticasse o amor com maldade. Então, não tendo outra coisa para julgar Jesus, eles julgam só o amor de Jesus, mas distorcendo, julgando como se fosse maldoso, com maldade, fazendo mal à criatura. E aquele dos meus filhos, que talvez tenham posto vida por eles mesmos. Então eles julgam demasiado o amor de Jesus, distorcendo como mal, e eles mesmos, é, e, e talvez aqueles dos filhos que julgam a ele, talvez tenham posto sua vida fora por eles mesmos, têm se condenado por eles mesmos. Agora poderia julgar como quiserdes, mas qual não será a vossa conclusão quando vieres diante de mim? Então Jesus fala, né, no final, que agora podeis me julgar como quiseres, né? Aqui na terra, enquanto eu estou aqui, pode me julgar, pode fazer o que quiser comigo, pode me matar. Eu não vou revidar, eu não vou partir para a briga com ninguém. Podem me julgar, mas quando será muito
muita confusão para eles. Quando será a vossa confusão? É quando vieres diante de mim, né? E conheceres com clareza que foi propriamente eu aquele que assim fez, neste modo, condenado por eles. Então Jesus, né, cita aqui que agora eles podem fazer os julgamentos, pode xingar, pode esbofetear, pode escarrar no rosto dele. Ele esteve aqui para nos resgatar, para nos fazer voltar à criação, fazer voltar para o Pai, com tanto amor que ele queria dedicar ao Pai, nos buscando para os braços do Pai. Mas eles não quiseram, eles não querem. Qual será a confusão deles no final, né? Quando eles tiverem que apresentar diante de Jesus, no julgamento, na justiça, quando for acontecer a justiça, e conhecerem com clareza que foi propriamente eu, aquele que assim fez neste modo condenado por eles. Então aí ele diz aqui, claramente vai acontecer, que quando ele estava aqui, ele foi muito julgado e morto pelas criaturas, né, que não acreditaram, maldosamente não acreditaram e o mataram. Mas Jesus veio para sacrificar, dar a vida dele por nós. Por quê? Pela imensidão de amor, pela infinidade de amor que ele sente pela criatura. Todos aqueles que judiaram deles, fizeram tanta atrocidade com ele, tanta maldade com ele amou até no último momento. Até no último momento ele amou. Ele é só amor. Então, como as pessoas podem ver maldade em Jesus com a criatura? Porque ele só quer dar amor, ele só quer preencher os nossos vazios com o amor dele. Ele só quer amar a criatura e que a criatura o ama. Ele só quer nos amar e que nós o amemos com verdade, sendo dele mesmo, se fazendo dele, plenamente dele, vivendo nele, com ele, né? Então ele diz aqui, né, que como será a confusão quando eles virem diante de Jesus, né, com clareza que foi ele mesmo que estava ali, e ele julgando, ele condenando, ele foi condenado por ele. E o vosso juízo me impediu uma grande glória minha, e que o vosso juízo me impediu de uma grande glória a mim, um grande bem entre as criaturas, qual é conhecer com mais clareza o que significa fazer a divina vontade e fazê-la reinar. Então, Jesus explica aqui, né, que eles julgaram ele, e aqueles filhos que talvez tenha posto a vida dele por eles mesmos, quer dizer, né, também, né, se puseram a vida deles por eles mesmos, se mataram, né, todos por causa de tanta maldade daqueles pais, tanta maldade que os pais fizeram com Jesus, né, e os próprios filhos se mataram. E agora ele fala, poder julgar da forma que quiser, mas será uma confusão quando eles se verem diante de Jesus e tomarem a clareza que foi propriamente ele, Jesus, aquele que assim fez, né, modo de condenado por eles mesmos, que eles mesmos condenou, e que o juiz, e que o vosso juízo me impediu de uma grande glória minha.
um grande bem entre as criaturas, que o próprio juiz dele, né, de cada um deles, o vosso juízo me impediu de uma grande glória minha, né, e um grande bem entre as criaturas, qual é conhecer com mais clareza o que significa fazer a divina vontade. Então, o juízo que eles julgaram Jesus, né, impediu a grande glória de Jesus, né, o grande bem entre as criaturas, porque eles julgaram Jesus. Mas Jesus morreu por nós, para nos resgatar, para nos libertar. E o qual é conhecer com mais clareza o que significa a minha divina vontade, é fazê-la reinar. Então, ele poderia ter sido rei, ser apresentado como filho de Deus, o rei, mas ele não quis. Ele não quis. O vosso juízo me impediu da grande glória minha. Porque eles julgaram tanto. Se todos estivessem a favor dele, estivessem com ele, ele podia ter sido apresentado o juiz, a grande glória dele como rei, né? O grande bem entre todas as criaturas. Mas o juízo dos que julgaram impediu essa glória que só virá depois. Naquele momento eles impediram. Então, o que é? Conhecer com mais clareza, fazer a vontade divina é fazê-la reinar, porque ele quer reinar, ele quer vir implantar o reino no meio de nós, que já está acontecendo, mas quer salvar, quer que todos voltem para ele, que todos o reconhecem como nosso rei, o nosso Deus e nosso rei, para que ele possa reinar sobre todos nós. Então ele diz que não há delito mais grave de que impedir o bem. Por isso, minha filha, te recomendo, não queiras perturbar e nem afastar nada do que passa entre você, eu e você. Então não há delito maior do que impedir o bem entre pessoas, entre as criaturas. É um delito muito forte, muito grave, quando alguém impede o outro de fazer o bem para aquele que está necessitado. Então ele pede, não queira perturbar-te, afastando do que não queira perturbar-se, nem afastar nada do que passa entre eu e você. Assegure-me que o meu agir tenha seu comprometimento em você. Quer dizer, ele pede para a gente não perturbar com essas futricas daqueles que se diz os mais, né, estudiosos, mais cultos, que duvidam do amor de Jesus e julgam como pecado. Esses que não enxergam, esses que são cegos do amor de Deus. E Jesus não permite que eles vejam, não, porque eles não merecem. Mas ele fala que a gente não perturba com o que aconteceu, com o que eles julgaram, e não afastar dele, não afastar nada que passa entre ele e nós. Isso falou para Luiz e para todos, e ele fala para todos nós, nesses escritos. E assegure, ele pede para assegurar que o agir dele tenha o seu cumprimento em você. Então ele pede que, além de não afastar dele por causa de julgamento errado, maldoso, mas também assegurar que o agir dele, como ele agiu, como ele age conosco, né, tenha o seu cumprimento em cada um de nós. Que a gente não afaste dele, que a gente aceita, que a gente assegura, que a gente dá segurança para ele, que o agir dele se cumpra em nós. E não dê, né,
e ele pede para não dar nenhuma dor por parte, não me dê nenhuma dor por sua parte. Ele não quer que nós traímos ele, sejamos infiéis para ele, para que ele possa sentir dor com o nosso agir. Eu queria fundir bem fora de ti. Eu queria fundir o bem fora de ti, mas a vontade humana põe obstáculo nos meus desígnios. Por isso rogo que seja vencida a vontade humana e não fique sufocando o reino da divina vontade em meio às criaturas. Então ele pede muito nesse trecho aqui, que nada que aconteceu de ser julgado pelos juízes dos maus, né, das pessoas idólatras, das pessoas que heregem, aqueles que não acreditam, aqueles que muitos até sabem a verdade, mas não aceitam por orgulho, por intransigência. Então ele recomenda para cada um de nós que não quer que a gente se perturba com isso, com esses falsos julgamentos, e nem afastar dele, né? Que o que passa entre ele e nós, cada um de nós, que a gente não se afasta de nada que passa entre nós. E pede para a gente se assegurar que o agir dele tenha o cumprimento dele em nós. À medida que ele vai agindo em nós, que a gente se abra, que a gente se doa, para que cada vez mais o agir dele se cumpra em nós. E que a gente nunca seja infiel a ele para dar dor a nossa parte, dar dor a ele. E que ele queria difundir o bem fora de ti. Ele queria difundir o bem fora de ti. Mas a vontade humana impõe obstáculo, atrapalha os desígnios dele. Por isso ele roga que seja vencida a nossa vontade humana, que a gente trabalhe a nossa vontade humana, que a gente lute contra a nossa vontade humana, para fazê-la morrer, para que ela não imponha obstáculo no agir dele em nós, nos desígnios que ele quer usar em nós. Então ele roga, ele pede que seja vencida essa nossa vontade humana, que nós lutemos para sufocar, que não sufoque o reino da divina vontade, mas que a gente sufoque a nossa vontade humana, que nós sufoquemos, que nós matemos a nossa vontade humana, que a gente seja vigilante com a vontade humana, para que ela não venha interferir, ser obstáculo para os desígnios dele em nós. E para que não fique sufocado o reino da divina vontade em meio às criaturas, que a gente não deixa o reino da divina vontade ficar sufocada em meio às criaturas, que a gente se abra, que a gente se entrega instantaneamente, espontaneamente, sem nenhuma pressão. Nós somos livres, Ele nos dá liberdade de escolha e que a gente se entrega espontaneamente para agir e levar o reino da divina vontade no meio das criaturas e cada um de nós trabalhar para que o reino aconteça no meio das criaturas. Então Jesus fala, ele diz para nós que os conhecimentos sobre a vontade divina não ficarão sepultados, não serão mortos. Eles são parte da vida dele. Ele veio aqui para fazer a vontade do Pai, dar a felicidade ao Pai, de implantar o reino, de fazer a vontade do Pai acontecer aqui na terra como no céu. Então, os conhecimentos sobre a divina vontade não ficaram sepultados, não ficarão,
não ficaram e não ficarão, porque eles é parte da vida dele, ele está ali naqueles escritos, naqueles conhecimentos, a vida dele todinha está ali. Ele que falou, a palavra é verdade, ele falou, ele ditou as verdades para que a Luísa escrevesse. E como vida, não morrerá. E como vida, os conhecimentos não morrerão. Não morrerão, porque eles podem ficar escondidos por um tempo, pela cabeça das pessoas que não entendem, como ficou muito tempo, porque as pessoas não tinham capacidade para compreendê-los. Então, eles podem ficar escondidos por um tempo, mas não morrerá. Não morrerá jamais, porque é decreto da divindade que o reino de minha divina vontade seja conhecido. E quando decretamos, não há poder humano que possa resistir, no máximo será uma questão de tempo. Então ele fala que a divina vontade, a vontade dele, né, a vontade de Deus, da Trindade Santa, é parte da vida deles. Como vida, não estão sujeitos a morrer. Eles não morrem. Podem qualquer ser humano querer matar, como mataram o corpo, o humano de Jesus, mas não mataram Jesus. Então, pode qualquer ser humano tentar destruir, matar esses conhecimentos, mas não conseguirão, não poderão. Os conhecimentos, igual esteve escondido por muito tempo, né, porque prenderam, porque não era vontade dele ainda acontecer pela cabeça, pela mente das pessoas que estavam muito atrasadas para a compreensão desses conhecimentos. E também ele fala, não ficarão escondidos, mas não morrer, jamais, porque é parte da vida dele. Então ele está presente, ele está vivo no meio de nós. Como que pode morrer? Nós é que temos que esforçar a cada dia para aprender esses conhecimentos e guardar em nossa mente, para que possamos divulgar, podemos levar aos nossos irmãos esses conhecimentos tão maravilhosos. E também é um decreto, é uma coisa que a Trindade Santa, né, decretou essa vontade a ser conhecida, né? Foi decretado que a vontade humana seja conhecida. É um decreto da divindade, da Trindade Santa, que o reino da minha vontade, da vontade deles, seja conhecido, os conhecimentos. E quando é decretado, não há poder humano que possa resistir. No máximo, é uma questão de tempo. Igual agora está sendo colocado nas nossas mãos, as mãos de leigos tão simples, que são tão pequenos, com tanta debilidade, ele está confiando esses conhecimentos em nossas mãos. É um privilégio tão grande, eu me sinto tão privilegiada e sinto tão assim inútil por não compreender tanto a vontade dele. Eu sinto tanta vontade de compreender cada palavra dele nesses escritos, porque é muito privilégio para a gente ele confiar nas mãos de leigos esses escritos. E então, é um decreto da divindade que o reino da minha divina vontade seja conhecido. E é parte da vida dele. E quando a divina vontade, quando a divindade trina decreta, não há poder humano nenhum que possa resistir. No máximo pode ser demorar, atrasar, mas não acabar, não matar. E quando decretamos, não há poder humano, né, que possa resistir. No máximo será uma questão de tempo, que já está acontecendo. E apesar
das opiniões e juízos contra dessas pessoas competentes, né? Apesar das oposições e dos juízes que se acham que sabem tudo, que são contra, né? O que Jesus mostra, fala as verdades, eu me farei caminho. E se este, com seus juízos, quiserem suportar, sepultar, eu me farei, apesar das oposições e juízos contra dessas pessoas competentes, quer dizer, que se acham competentes, que sabem tudo, aí Jesus fala, eu me farei caminho. E se estes, com os seus juízos, quiserem sepultar tanto bem e tantas vidas divinas das minhas verdades, eu as porei de lado. Eu nem olharei para eles, eu desprezarei eles. Porei de lado, não, deixei de lado e não quero saber dele. E seguirei meu caminho, dispondo outras pessoas mais humildes e simples, e mais fácil para crer nos meus modos admiráveis e múltiplos que eu uso com as almas e com a sua simplicidade. Em lugar de encontrar devaneios, dificuldades, reconhecerão como dom do céu e que eu manifestarei sob a minha divina vontade. E estes me servirão admiravelmente para propagar no mundo os conhecimentos sobre o meu Fiat. Então Jesus fala, né? Fala porque, apesar das oposições daqueles juízes contra dessas pessoas competentes, né? A oposição e juízos que eles fazem, né? Dessas pessoas que se acham tão competentes, mas não vai atrapalhar Jesus. Ele vai fazer o caminho, e se esses juízes quiserem sepultar, quiser pôr obstáculo, quiser perseguir, né? Tantas vidas divinas da verdade deles, se esses juízes quiserem perseguir, né, as vidas que somos nós que estamos na divina vontade, buscamos conhecer, ter esses conhecimentos, se eles quiserem barrar, quiserem perseguir, Jesus os porá de lado. Não dá atenção para eles. Vai seguir o caminho, né, o meu caminho, e dispondo de outras pessoas mais humildes. É o que ele está fazendo. Já que os sabichões, né, os juízes, que se acham competentes, não querem, Jesus não está nem aí para eles. Os põe de lado e ele está usando, seguindo o caminho dele e dispondo de nós, que estamos na divina vontade, né? As pessoas mais simples, mais humildes, que crê, né, em seus modos admiráveis, que crê em Jesus, que crê nos modos que ele age, que ele puxa a orelha, né, que aceita os puxões de orelha e procura corrigir as debilidades e mais fácil para crer os meus modos admiráveis e múltiplos que eu uso com as almas. Então ele está escolhendo as pessoas mais simples e humildes, que somos nós, os leigos, que não temos estudos, que não temos muitos conhecimentos do mundo, e nem quero ter. Eu quero ter conhecimento divino, porque o que eu já tive no mundo de conhecimento era tudo mentira, eram muitas mentiras. Então eu passei a não acreditar mais. E para ele é mais fácil ele mexer com simples e humilde, como ele mexia com os apóstolos, que eram pessoas rústicas, simples, pescadores, e conseguiu, né, divulgar a Bíblia, levar os conhecimentos da Bíblia, das verdades dele naquele tempo. Então agora ele está fazendo. Não com os homens, mas conosco. A maioria são mulheres que ele está usando das criaturas mais,
né, que são mais simples e humildes, principalmente as mulheres que se aceitam com mais facilidade, porque é o espírito, o instinto maternal se abre com mais clareza, com mais facilidade, não tem medo de enfrentar o que vem. Então, e que crê, né, que nós cremos nos modos admiráveis e múltiplos que ele usa com as almas, que ele usa conosco, né? A forma que ele usa, que ele age com cada um de nós, é com simplicidade, né? Com a alma, com ele usa com as almas e com simplicidade. Ele é simples de tudo. Ele se faz pequeno para comunicar com a alma, ele se faz pequeno como ele se faz na hóstia consagrada, que está dia e noite para nos fortalecer cada vez mais na fé. Em lugar de encontrar devaneios e dificuldade nessas pessoas simples, como ele é simples também, reconhecerão como dom do céu o que eu manifestei sobre minha divina vontade. Então, cada um de nós reconheceremos o dom, como nós acreditamos e reconhecemos que é um dom que veio do céu, da Trindade Santa, para nos resgatar, para viver no céu, para adorar a Trindade Santa, para, né, adorar e amar e louvar a cada momento a Trindade Santa. E nós cremos, nós aceitamos, nós confiamos que é um dom do céu que ele manifestou sob a divina vontade para nós. E estes nós serviremos admiravelmente para propagar ao mundo os conhecimentos sobre o fiat dele. Então ele fez a escolha entre os mais simples, que somos nós. A primeira turma, primeiro grupo que está buscando conhecer a vontade divina, para poder fazer essa divulgação, esse conhecimento, receber esse conhecimento para levar o reino no meio das criaturas. Não aconteceu mesmo na minha vinda sobre a terra. Os sábios, os doctos, as pessoas de dignidade não quiseram me escutar. Tinham vergonha de se aproximar de mim. Sua doutrina lhes fazia crer que eu não podia ser o Messias prometido, aquelas doutrinas dos judeus lá, que ainda não acreditam, até hoje não aceitam. Jesus nasceu lá, gente, para ser muito mais simples para eles acreditar. E eles estão cegos, de modo que chegaram a me odiar, chegaram a odiar Jesus, até pedir a crucifixão de Jesus. Quem pediu a crucificação de Jesus? A crucificação de Jesus foram os judeus, os doutores do templo lá, que se achavam os donos do templo, que se achavam os donos do mundo. E eu os fiz de um lado e escolhi os humildes, simples pescadores, os quais me creram, e me servi admiravelmente deles para formar a nossa igreja santa, católica, apostólica romana, e propagar o grande bem da redenção. E assim farei na divina vontade, por minha filha, começando pela Luísa, a primeira, porque Nossa Senhora é a mãe. Ela foi a mãe, então ela é principal depois de Jesus. Mas a primeira foi Luísa Picarreta, que escreveu com tanto amor, com tanta dificuldade humana como nós, mas reclamando, mas fez e deixou esse tesouro tão maravilhoso para nós. Não se abata ao ouvir não se abata ao ouvir tantas dificuldades que colocam. Não nos separemos em nada do que passa entre você e eu. Continue fazendo e o que te ensinei e faça em minha divina vontade. Eu nada deixei de fazer
que devia fazer para a redenção. Apesar de que em todos acreditavam em mim, todo mal ficou para eles. Então, aqueles que acreditavam neles foram bem, mas aqueles que não acreditavam, ficou todo mal para eles. Eles é que sofreram todas as consequências deles mesmos. E tudo aquilo que a gente faz de mal para o outro, o mal se volta para a gente mesmo. O mal não vai para o outro, veio para quem desejou e para quem fez. Aqui. E eu nada deixei de fazer que devia fazer na redenção. Apesar de que todos acreditaram em mim, todo mal ficou, apesar de que nem todos, apesar que nem todos acreditavam em mim, aqueles que acreditavam ficaram bem, ficaram comigo, me seguiram. E todos aqueles que não acreditavam, ficou para eles o mal. A mim convinha fazer o meu curso que tinha estabelecido fazer por amor das criaturas. Então ele só queria levar à frente aquele curso, aquele processo que ele estava desenvolvendo para amar as criaturas, para, para levar o amor a cada criatura. Então ele continuou a fazer o curso dele, né? O objetivo dele, resolver aquilo que ele tinha planejado com o Pai e o Espírito Santo. Tudo por amor às criaturas, para fazer as criaturas voltar ao caminho, à ordem da criação. E assim farás tu. Segue teu abandono em minha divina vontade, os teus atos nela, e eu não te deixarei. Estarei sempre junto contigo. Amém, Jesus, amém. Obrigada, Jesus, por essas palavras tão animadoras que nos fortalece, que estará sempre conosco. E nós seguiremos o curso contigo, Jesus. Eu me esforçarei para estar sempre buscando o teu amor nas criaturas e levando o teu amor em mim para as criaturas. E não quero abandonar jamais a vontade divina. E meus atos sempre serão nela, e eu tenho a certeza que o Senhor está sempre junto conosco, sempre junto comigo. Amém, Fiat.